Hoje nós vamos entrevistar o professor Cícero Filgueira, ele que é coordenador pedagógico da Hug Education. Bem-vindo, Cícero, obrigada pela presença. Nós vamos tratar especificamente sobre o Setembro Amarelo, né? Educação socioemocional como ferramenta para promover o bem-estar. Perfeito, eu agradeço demais o convite e sempre muito bom, né, a gente falar sobre saúde mental. A gente estava conversando um pouquinho aqui, é muito importante esse trabalho que é feito nas escolas para que esses jovens consigam desenvolver melhor a vida. Eu como mãe, né, fico preocupada de ver os dados com relação, né, a gente está tratando de Setembro Amarelo, não tem como não falar da prevenção ao suicídio. E nas últimas semanas, em Alagoas, nós tivemos pelo menos 2 casos, né? Sim. De criança e adolescente que, infelizmente, chegaram a esse ponto. Como que a escola pode ajudar nessa prevenção, né? E como que a família pode entender um comportamento que pode levar, né, a isso? Legal. Então, a escola tem 2 caminhos que ela pode tomar para o desenvolvimento dos alunos com relação à saúde mental. Um deles é o psicólogo escolar, né? É sempre bom e importante lembrar que o psicólogo escolar ele não é clínico dentro da escola. Não é? Ele traça perfil, faz as fichas e faz encaminhamentos. E o outro viés, que é o viés pedagógico, é o que a gente encontra na própria BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, né, que o MEC prepara ali, e é a diretriz que dá para todas as escolas públicas e privadas do Brasil. É o que deve ser ensinado. Certo. E desde 2017 faz parte desse documento, né, justamente a educação socioemocional, que é justamente a área que eu foco ali, que é justamente a educação. Então, a educação socioemocional é justamente a maneira de ensinar para as crianças, ensinar mesmo, pedagogicamente falando, ou seja, leitura, interpretação de texto, atividades, trabalho em grupo, enfim, como uma disciplina como outra. E lá vão ensinar habilidades, competências para que essas crianças consigam lidar, os adolescentes também, né, obviamente, consigam lidar melhor com as relações interpessoais, com os desafios da vida, que é uma questão muito latente com as crianças e com os adolescentes, hoje principalmente, que a gente vê uma pressão latente crescendo entre esses adolescentes, né? No caso, sentindo pressão que vem muitas vezes da própria família, vem dos colegas, até mesmo aqueles pequenos detalhezinhos que às vezes a gente pensa que é até uma besteirinha, mas acaba influenciando naquela escolha profissional do adolescente, não é? E também saber lidar com esses desafios da vida, ter melhor assertividade para o seu desenvolvimento. E a segunda parte foi sobre as famílias, não é? Especificamente em educação socioemocional, ela funciona melhor quanto mais a comunidade escolar estiver envolvida. Né? Não só ficar presa dentro de sala de aula. Então, quando eu falo comunidade escolar, a gente está falando de professores, alunos, funcionários. Se o porteiro da escola dá bom dia para a criança, está ensinando a criança a dar o bom dia. Então, todo mundo na escola é educador. E todo mundo faz parte do desenvolvimento da criança. Então, alguns programas de educação socioemocional têm reuniões periódicas com as famílias, né? Outros têm menos, e outros são mais por demandas. No caso da gente, da Hug Education, a gente vai trabalhando, se moldando ao parceiro, no caso, se moldando às escolas. Se a escola tem mais flexibilidade para reunir os pais, consegue ter mais encontros com os pais. Tem aquelas escolas que os pais não vão tanto, então a gente tem um pouco mais de dificuldade. Né? Só para você ter uma ideia, recentemente, agora em agosto, a gente teve uma palestra que a gente fez com os pais, né? Disponibilizou para as escolas que conseguissem, né? Que é sobre parentalidade positiva. Justamente falando sobre o desenvolvimento, os tipos de parentalidade, quando a gente vai falar dos pais que são mais democráticos, os pais que são mais permissivos, não é? Então a gente faz esses debates justamente para o quê? Instigar os pais a refletirem sobre o desenvolvimento das crianças. Principalmente o emocional, né, Cícero? E como que a educação socioemocional pode ajudar na prevenção do suicídio, né? Quais habilidades específicas são ensinadas para reduzir esse comportamento de risco nas crianças e nos adolescentes? Muito bacana. Então, a educação socioemocional, no caso da Hug Education e de outras empresas também, a gente se baseia em filósofos, pesquisadores de psicologia, psicólogos no caso, e pedagogos e tudo mais, para a gente formar o que foi o escopo do desenvolvimento daquela criança.
né? A gente utiliza muito um pesquisador espanhol, um psicopedagogo espanhol chamado Rafael Bisquerra. E dentro das competências que o Rafael Bisquerra disse que tem que ser desenvolvida dentro de sala de aula, a gente trabalha com algumas delas que envolvem diretamente a emoção, que é a consciência emocional, a regulação emocional e a autonomia emocional. A consciência emocional é um importante fator para prevenir. E a gente, quando fala do Setembro Amarelo, a gente fala mais do que um mês de valorização da vida. Isso. Não é? E o que a consciência emocional desencadeia? A consciência emocional ela é justamente para que a gente consiga entender o que passa no nosso dia a dia, quais gatilhos vão estimulando determinadas emoções, e a gente fala de emoção saudável e não saudável, ou a emoção que seja mais aberta ou mais fechada. A gente não fala positivo e negativo não, porque todas as emoções são importantes, até mesmo a raiva. Isso. É importante, o medo é fundamental para a gente, que a gente entenda o nosso dia a dia. Então a consciência emocional ela vai trabalhar justamente para que a criança entenda os limites, que ela entenda a hora de pedir ajuda. Isso faz parte desse processo. Era isso que eu ia perguntar, né? Qual é o impacto esperado, né, com essa educação socioemocional nas escolas? O impacto é que a gente consiga reduzir a violência, por exemplo, né, os conflitos. Na verdade, que os conflitos sejam resolvidos de maneira pacífica, não que deixe de existir, até porque todos os ambientes, e a escola é um ambiente de conflito, até porque tem troca de ideias diferentes, mas que sejam resolvidos de maneiras pacíficas. Que as crianças consigam ter ferramentas para lidar justamente com esses desafios. E a gente coloca elas em situações problemas. Tipo, num texto que tem falando de um aluno que saiu de casa, que fugiu de casa, e a gente faz todo o contexto e tem um momento da aula que é específico para fazer roda de diálogo. Então os alunos têm que dar a opinião dele, né? Os outros alunos vão debatendo, o professor vai guiando justamente aquilo ali, né? Para que os alunos vão o quê? Fortalecendo. Trabalhando de formiguinha. É igual matemática, a gente não aprende do dia para a noite. A gente vai alimentando ao longo da nossa vida nossas habilidades em matemática. Com prática, né? Exatamente. A mesma coisa é a educação socioemocional. Vai se alimentando ali ao longo da vida. Alguns vão ter mais habilidades do que outros, justamente para lidar com essas questões. E com essa sua atuação na escola, você tem percebido muitas crianças e adolescentes reconhecendo que estão precisando de ajuda e procurando psicólogo escolar? Sim. Aqui no estado de Alagoas, né, que a gente trabalha com todas as escolas de Fundamental 1 e 2 do estado, né, a gente faz parte de um programa chamado Coração do Estudante. A gente é o viés pedagógico e tem o viés de saúde também, que é justamente com os psicólogos escolares, que eles vão visitar também as escolas. Então já cheguei a visitar escolas que o psicólogo estava lá no dia e vi uma filinha na porta lá para ele conversar um pouco, ou ele ir em sala de aula para conversar com os alunos. E a gente tem observado que a própria aula tem estimulado os alunos a falar mais, a expor mais os seus sentimentos, suas emoções. Não é? E isso tem desenvolvido alguns trabalhos bem interessantes, como o combate ao bullying, como a gente já viu em algumas escolas, tipo próprios alunos fazendo intervenção em outra turma que estava tendo bullying, né? Resolução de conflitos sem precisar ir para a direção, os próprios alunos se resolvendo. Então tudo isso aí vai estimulando para que eles consigam lidar melhor justamente com interessante isso. Eu tenho até uma fala pessoal, porque o terapeuta do meu caçula indicou exatamente isso, que eu tenho que arrumar uma forma de fazer com que os irmãos entendam que eles precisam resolver o conflito. E não ficar o dia todo gritando, mãe! Não vai resolver. Não vai resolver, né? Realmente. Até porque mamãe não vai estar lá para sempre, né? Infelizmente. Aí, Cícero, quando essas crianças estão expostas a muitas pressões, então, Cícero, quando essas crianças e esses adolescentes são expostos a muitas pressões, principalmente em redes sociais que a gente vê desafios perigosos, né? Com casos de morte, inclusive, né? Umas coisas estúpidas que são propostas. Esses jogos, por exemplo. Os jogos, as escolas, né? Os psicopedagogos, os psicólogos têm como reconhecer esse risco que essa criança está passando por isso? Bacana. É muito importante aí um trabalho muito alinhado com a família, não é? Identificar traços de comportamento, tipo se está variando muito o comportamento da criança, se ela está se isolando mais do que é de costume, se ela não expõe. Uma vez eu conversando com uma professora e ela me falou uma coisa muito interessante, eu visitando uma escola, que ela disse, eu tenho mais facilidade de entender aquele aluno que dá trabalho.
aquele aluno que está sempre falando. Aquele aluno calado é o que me assusta, porque eu não sei o que se passa na cabeça daquele aluno. Não é? Por isso que o trabalho de entender ali os comportamentos vem muito da família e da escola. Não é a família e a escola não é um jogo de cabo de aço, né? Um puxando para um lado para o outro, com a criança ali no meio se balançando. É um trabalho em conjunto. Se não for em conjunto, fragiliza. E quando a gente fala de família, é importante que todas as pessoas da família são responsáveis pela criança também. O primo, o tio. Então, quando vai ensinar regras, por exemplo, muitas vezes os pais ensinam a regra, os avós vão lá e quebram a regra. Ou o tio vai lá e quebra a regra. Isso, pra gente que é adulto, fica até mais tranquilo. Mas para uma criança que está aprendendo regra, que a gente não nasce sabendo regra, está aprendendo regra, pode virar confuso. Pode ficar confuso. Eu posso ou não posso fazer isso? Ou eu posso fazer na frente de mamãe, ou não posso fazer na frente de mamãe. É igual aquela coisa. Tem muitos pais que ficam estranhando que a criança simplesmente se tornou violenta dentro de sala de aula e deu um soco no colega. Como assim? Lá em casa ele não é assim. É porque ele tem um comportamento dentro de casa, porque foi ensinado para ele que tem que respeitar o adulto. Mas ele não compreende que tem que respeitar todos os adultos. Então, veja como cria... São coisas simples, já cria uma confusão na cabeça da criança. Que está em formação, né? Exatamente. Né? Caráter e comportamento. Exatamente, né? Como o Mandela mesmo diz, né? O preconceito se ensina, se aprende, não se nasce sabendo. Verdade. Cícero, tem alguma coisa que eu deixei de perguntar que você acha importante a gente tratar hoje, especificamente sobre essa questão da prevenção ao suicídio? É muito importante no mês de valorização da vida. Na verdade, quando a gente fala de valorização da vida, desculpa, vou repetir. Tá. É muito importante, quando a gente fala sobre a valorização da vida, que não seja só em setembro. Claro. Que seja um ano inteiro, que as escolas estejam atentas aos alunos e que, vejam só, a emoção influencia tanto na vida da gente, que até mesmo, por exemplo, se você acordar num dia ruim, pegou, sei lá, chuva, vindo para cá, dormiu pouco, você não vai estar desempenhando o seu trabalho tão bem como o dia que você descansou bem. Então veja como as emoções influenciam a gente no dia a dia, não é? Então muito importante que a gente dê atenção pro que a gente sente. E que a gente consiga nomear, que a gente consiga entender o que é que aquilo ali está causando na gente, porque é uma coisa que a gente passa o dia inteiro sentindo. Verdade. E para que a gente não deixe o nosso lixo cair por cima dos outros, nem o lixo dos outros cair por cima da gente. E ter esse olhar especial para essas crianças e adolescentes. Exatamente. Como a gente estava falando no começo, né? A estrutura familiar hoje, às vezes o filho está no mundo dele ali no quarto. Sim. E às vezes o pai e a mãe nem sabem ao que ele está tendo acesso, com o que ele está conversando. Sim. E é importante, é muito óbvio, mas sempre reforçar, de saber o que é que seu filho está vivendo ali no mundinho dele. Exatamente, né? A família, como a gente estava conversando aqui em off, né, antes de começar, antigamente as famílias tinham muito medo de perder os filhos para a rua, não é? E hoje em dia as famílias estão perdendo os filhos dentro de casa, não é? Então, inclusive, eu estava uma vez dando uma palestra com um grupo de famílias e um pai me perguntou, foi na época, inclusive, que teve aquele caso de um aluno que invadiu uma escola lá em São Paulo. Sim, e atirou, né? E ele me perguntou, professor, como assim a família não observou? Não sabia que esse rapaz estava com uma arma dentro de casa, né? Aí eu disse, olha, não é tão incomum assim a gente não saber o que é que o filho está passando. Porque a gente vê os pais hoje em dia com aquele mesmo pensamento de se está em casa está resguardado, não é? Se está em casa está seguro, igual os pais da gente pensavam. Só que os pais de hoje em dia, ou seja, aqueles que nasceram ali nos anos 80, os 90, que hoje são a maioria dos pais, eles estão enfrentando esse problema do filho dentro de casa, ele querendo que o filho vá para a rua para poder se socializar, e o filho não quer. Quer ficar ali na rede social. Quer ficar naquela ali. Exatamente. E muitas vezes ele vai culpar a tecnologia. Ah, o problema está só no telefone. Não, o problema está no uso do telefone. No uso e a família dá um limite, né? Exatamente. Você tem que entender, sempre teve regras, né? Aprender regra não é ruim aprender regra. Faz parte do ser humano aprender regra, até porque a gente vive em sociedade. Então, para eu não prejudicar a vida do outro, para minha liberdade não passar por cima da liberdade do outro, eu preciso aprender regra. Sim, e aprender a ensinar regra é um processo.
Às vezes leva muito tempo para Isso, você está formando uma pessoa, sujeito, um você adulto. está educando. E para a gente encerrar, professor, qual o conselho que você daria para as escolas, né, que ainda não tem esse trabalho, né, de educação socioemocional? Primeiro, que se alinhe, né, ou que solicita a BNCC, que é justamente ter práticas, né, tem lá normativas no qual deve ser trabalhada a educação socioemocional dentro das escolas e que deem atenção a isso, que não é uma coisa, do outro mundo, não é uma coisa, ah, meu Deus do céu, vai acabar com a minha escola. Não, pelo contrário. Os comportamentos podem ser alterados porque o comportamento na educação socioemocional, ela é baseada justamente no pensamento. A criança muda o comportamento pelo pensamento e não pelo próprio comportamento. O que é uma ação pelo próprio comportamento? A palmatória. O pessoal usava a palmatória, batia na criança, pensando que ela iria mudar o comportamento. Mas virava as costas da criança. E quando trabalha na reflexão, aí muda. Então, muita atenção ao desenvolvimento dessas crianças, atenção aos comportamentos dessas crianças, as famílias, unir as famílias, chamem mais as famílias para participarem do cotidiano escolar. Não é? Eu costumava dizer, chama um pai ou uma mãe para assistir aula, de aula socioemocional, não é? Faça as crianças interagirem com os pais nas escolas, estreitem os laços. Quando os laços são estreitados, a gente consegue ter mais liberdade de conversar e os pais não vão ser os últimos a saber dos problemas. Muito obrigada, professor. Fica aí as dicas, né? Vamos ficar de olho nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, cuidar da saúde emocional, né? Principalmente agora no Setembro Amarelo, reforçar esse assunto e até a próxima.